Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história de Stephen King, que muitos de vocês conhecem por várias obras, entre elas Carrie a Estranha, It a Coisa, enfim. Mas antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir para vocês, por favor, se inscreverem no meu canal, deixarem um like, fazerem um comentário e, se possível, indicar esse vídeo para alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal. É bem rápido e você me ajudaria a sair do flop. Bem, vamos lá? Aqui há Tigres, por Stephen King. Charles precisava desesperadamente ir ao banheiro. Não adiantava continuar se enganando que poderia esperar até a hora do recreio. Sua bexiga gritava para ele e a senhorita Bird o surpreendeu contorcendo-se. Havia 3 professoras de terceira série na escola primária da rua Acorn. A senhorita Kinney era jovem, loura, cheia de vitalidade e tinha um namorado que a vinha buscar depois das aulas em um Camaro azul. A senhorita Trask tinha as formas de uma almofada mourisca, penteava o cabelo em tranças e ria com estardalhaço. E havia a senhorita Bird. Charles sabia que ele ia acabar ficando com a senhorita Bird. Ele sabia disso. Era inevitável, porque obviamente a senhorita Bird queria destruí-lo. Ela não permitia que crianças fossem ao porão. O porão, dizia a senhorita Bird, era onde ficavam as caldeiras, de modo que damas bem comportadas e cavalheiros nunca desciam lá, porque porões eram coisas velhas, desagradáveis e ferruginosas. Mocinhas e mocinhos não vão ao porão, dissera ela. Eles vão ao banheiro. Charles se contorceu novamente. A senhorita Bird o fitou de banda. Charles, disse ela calmamente, ainda dirigindo seu ponteiro para a Bolívia. Você precisa ir ao banheiro? Cathy Scott, no assento à frente dele, deu uma risadinha, cobrindo a boca prudentemente. Kenny Griffin abafou o riso e chutou Charles por debaixo da carteira. Charles ficou vermelho vivo. Responda, Charles, disse animadamente a senhorita Bird. Você precisa... urinar. Ela vai dizer urinar, como sempre faz. Sim, senhorita Bird. Sim, o quê? Eu tenho que ir ao banheiro. A senhorita Bird sorriu. Muito bem, Charles. Pode ir ao banheiro e urinar. É o que precisa fazer lá? Urinar? Charles baixou a cabeça, condenado. Muito bem, Charles, pode ir. E da próxima vez, por favor, não fique esperando que eu lhe pergunte. As risadinhas encheram a sala. A senhorita Bird bateu no quadro com seu ponteiro. Charles arrastou-se pelo corredor entre as carteiras na direção da porta, sentindo 30 pares de olhos pousados em suas costas. E cada um daqueles colegas, incluindo Cathy Scott, sabia que ele ia ao banheiro para urinar. A porta ficava a uma distância de pelo menos um campo de futebol. A senhorita Bird não continuou a aula. Ficou calada até ele abrir a porta, passar para o corredor, abençoadamente vazio, e fechar a porta suavemente. Ele caminhou em direção ao banheiro dos meninos. Porão, 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 se eu quiser! Arrastando os dedos ao longo dos frios ladrilhos na parede, deixando que escalassem o quadro de avisos e escorregassem levemente através da... Quebre o vidro em caso de emergência. Caixa vermelha de alarme contra incêndios. A senhorita Bird gostava daquilo. Ela gostava de deixá-lo com o rosto vermelho, na frente de Cathy Scott, que nunca precisava ir ao porão. Isso era justo? E de todos os outros? Filha da P-U-T-A, pensou ele. Soletrou a expressão, porque no ano anterior decidira que Deus não a consideraria um pecado se fosse soletrada. Entrou no banheiro dos meninos. Estava muito frio lá dentro, com um cheiro fraco, mas não desagradável, de água sanitária pairando pungentemente no ar.
Agora, pelo meio da manhã, o banheiro estava limpo e vazio, tranquilo e muitíssimo agradável, nada parecido com o cubículo esfumaçado e fedorento do Cinema Star, no centro da cidade. O banheiro. Porão. Era construído em forma de L, ficando a haste mais curta com uma fileira de pequenos espelhos quadrados e pias de porcelana branca, além de um recipiente com toalhas de papel Nibrock, e a haste mais comprida, com 2 mictórios e 3 cubículos com vaso sanitário. Charles foi para o outro lado do banheiro, após olhar soturnamente para seu rosto fino e meio pálido em um dos espelhos. O tigre estava deitado na extremidade mais adiante, logo abaixo da janela, branco-pedregosa. Era um tigre grande, com listras amareladas e escuras cruzando seu pelo. Ele ergueu os olhos alertas para Charles, apertando as pupilas esverdeadas. Uma espécie de ronronar sedoso escapou-lhe da boca. Músculos lisos flexionaram-se e o tigre se pôs sobre as patas. Sua cauda agitou-se, fazendo pequenos sons de batida contra o lado da porcelana do último mictório. O tigre parecia absolutamente faminto e muito perigoso. Charles correu, percorrendo de volta o caminho já feito. A porta parece levar uma eternidade para resfolegar pneumaticamente atrás dele, mas, quando se fechou, Charles considerou-se a salvo. Aquela porta apenas oscilava, e ele não se lembrava de já ter lido ou ouvido dizer que tigres são inteligentes o bastante para abrir portas. Passou o dorso da mão sobre o nariz. Seu coração batia tão forte que era capaz de ouvi-lo. Ainda precisava ir ao porão, mais do que nunca. Contorceu-se, pestanejou e apertou uma das mãos contra a barriga. Realmente tinha que ir ao porão. Se pelo menos tivesse certeza de que não viria ninguém, usaria o das meninas. Ficaria bem do outro lado do corredor. Charles olhou para lá ansiosamente, sabendo que nunca teria coragem, nem em 1 milhão de anos. E se Cathy Scott aparecesse? Ou, horror, se a senhorita Bird aparecesse? Talvez ele tivesse imaginado o tigre. Abriu a porta, uma fresta suficiente para um olho, e espiou. O tigre espiava de volta, junto ao ângulo L. Seu olho era verde cintilante. Charles fantasiou que podia distinguir um pequenino cintilar azul naquele brilho profundo, como se o olho do tigre tivesse comido o seu próprio. Como se... Uma mão deslizou em volta do seu pescoço. Charles soltou um grito contido, enquanto sentia o coração e o estômago amontoarem-se em sua garganta. Por um terrível instante, pensou que ia se molhar todo. Era Kenny Griffin, sorrindo complacentemente. A senhorita Bird me mandou atrás de você porque saiu da sala há 6 anos. Você está encrencado. Eu sei, mas não posso ir ao porão, disse Charles, ainda nervoso pelo susto que Kenny lhe dera. Está com prisão de ventre? Cantarolou Kenny alegremente. Espere só até eu contar para a Cathy. Não tem nada que contar a ela, exclamou Charles prontamente. Além disso, não estou com prisão de ventre. Há um tigre lá dentro. E o que ele está fazendo? Perguntou Kenny. Mijando? Não sei, respondeu Charles, virando o rosto para a parede. Eu só queria que ele fosse embora, acrescentou, começando a chorar. Ei, disse Kenny, perplexo e um pouco amedrontado. Ei! E se eu tiver que ir? E se não houver outro jeito? A senhorita Bird irá dizer que... Ora, vamos, disse Kenny, agarrando seu braço com uma das mãos e abrindo a porta com um empurrão com a outra. Você está inventando isso. Já estavam dentro do banheiro antes que Charles, aterrorizado, pudesse libertar-se e encolher-se contra a porta. Um tigre? Disse Kenny, enojado. Rapaz, a senhorita Bird vai matar você. Ele está do outro lado. Kenny começou a caminhar ao longo da fila de pias.
Ps, ps, ps. Não faça isso, sibilou Charles. Kenny desapareceu atrás da quina da parede. Ps, ps, ps. Charles disparou pela porta novamente e apertou-se contra a parede, esperando, as mãos cobrindo a boca e os olhos fortemente apertados, esperando o grito. Não houve grito nenhum. Ele não fazia ideia de quanto tempo permaneceu ali congelado, a bexiga explodindo. Olhou para a porta do porão dos meninos. Ela nada lhe disse. Era apenas uma porta. Não iria. Não poderia ir. No entanto, finalmente entrou. As pias e espelhos continuavam em ordem e o fraco cheiro de água sanitária não se modificara. Mas parecia haver um cheiro sob aquele, um cheiro vago e desagradável, como o de cobre recém-cortado. Com sofrida, mas silenciosa apreensão, ele chegou até a quina do L e espiou. O tigre estava estirado no chão, lambendo as enormes patas com uma comprida língua rosada. Olhou para Charles sem curiosidade. Em uma de suas presas havia um pedaço rasgado de camisa. Mas a necessidade de Charles já se tornara uma agonia e ele não tinha como esperar mais. Tinha que se aliviar. Na ponta dos pés, voltou até a pia de porcelana branca mais próxima da porta. A senhorita Bird interrompeu no banheiro justamente quando ele puxava o zíper das calças. Ora, mas você, seu garotinho sujo, seu porco, disse ela quase ponderadamente. Charles mantinha um olho vigilante no canto. Sinto muito, senhorita Bird. O tigre... Eu vou limpar a pia, eu vou passar sabão, eu juro que eu vou. Onde está Kenneth? Perguntou calmamente senhorita Bird. Não sei. Não sei, disse ele. De fato, ele não sabia. Ele está aí dentro? Não! Gritou Charles. A senhorita Bird estacou na quina do banheiro. Venha cá, Kenneth, agora mesmo. A senhorita Bird entrou. Já tinha dobrado a esquina. Ela queria surpreender. Charles pensou que a senhorita Bird estava prestes a descobrir o que realmente significava surpreender. Tornou a cruzar a porta. Bebeu água no bebedouro. Olhou para a bandeira americana pendendo à entrada do ginásio. Olhou para o quadro de avisos. A coruja sábia, no aviso, dizia: fique atento, não polua. O policial amigo dizia: nunca aceite carona de estranhos. Charles leu tudo 2 vezes. Depois, voltou para a sala de aula, seguiu por sua fila de carteiras até onde ficava a sua, sempre com os olhos baixos, deslizou para o seu banco. Faltavam 15 minutos para as 11 horas. Apanhou Roads to Everywhere, estradas para toda parte, e começou a ler sobre Bill no rodeio. Fim. Só um adendo, pessoal, em alguns lugares nos Estados Unidos, principalmente lugares assim com a conotação mais rural, as pessoas usam porão como um sinônimo para banheiro também, né? Que seria basement. Pelo menos é o disclaimer que tem aqui no livro. Bem, e é isso. Obrigada e tchau, tchau.